Sejam bem-vindos ao Forja de Batalha, com Brutus, o seu ferreiro de batalha. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio de criação de clãs para Swordplay. No episódio passado de criação de clãs, nós vimos como cuidar da nossa identidade, da aparência do clã. E é um detalhe muito interessante porque assim você já tem uma base para visualizar e está mais animado ainda para continuar com o projeto. E mais uma vez eu tenho que dizer isso, que os meus vídeos sobre criação de clãs não são a regra absoluta de como criar, mas uma luz para você começar a guiar e fazer uma estrutura de clã bem legal, com algumas informações que com certeza vão te ajudar. Vamos lá? E nesse episódio nós vamos falar de um assunto que não é tão interessante quanto o primeiro, mas mesmo assim é uma base sólida para o seu clã ser bem estruturado. Hoje nós vamos falar sobre a administração do seu clã. Então vamos lá, o primeiro passo para ficar bem estruturado é saber que tipo de administração o seu clã vai estar escolhendo. No caso aqui eu formulei 3 tipos de administração para você estar implementando no seu clã. O primeiro tipo de administração é a administração monárquica. A administração monárquica resume basicamente em um rei e nos seus servos. Aí basicamente aquele rei, que é normalmente uma pessoa só, vai cuidar de todos os assuntos do clã. Ele pode até ter gente aconselhando, pode ter gente, mas ele vai dar a palavra final de tudo. Ele vai decidir tudo e assim ele acaba guiando o clã do jeito que ele quiser. Esse tipo de administração é bem interessante porque normalmente quando tem muita gente na administração acaba ocorrendo conflitos de interesse, vamos dizer assim. Acaba decidindo, eu quero uma coisa, eu quero outra, e acaba não entrando em consenso. Esse tipo de organização é bem legal porque numa pessoa só, a pessoa acaba decidindo as coisas sem muita confusão, sabe? Às vezes até pode acontecer uma confusão ou outra, mas normalmente é uma administração bem centrada. E os contras desse tipo de administração é o quê? Se o rei for ruim, o clã vai ser ruim. Se o cara não souber ser decidido, o cara ou a menina não souber se decidir do que ele quer, vai acabar detonando o clã, vai acabar ficando todo mundo desanimado, sem continuar. Por quê? Por causa da má administração daquela pessoa. Ou seja, tudo depende da pessoa que tá sendo rei. Se for uma pessoa boa pra decidir as coisas, decidida e organizada e leal ao clã e tudo bem direitinho, então o clã vai pra frente e vai ser muito próspero. Mas se for uma pessoa que tá assim, eu não quero decidir, eu só quero participar, que coisa chata, então o clã infelizmente não vai muito pra frente. O segundo tipo de administração que eu trago pra vocês é a administração parlamentar. É um grupo de pessoas que tem o mesmo nível de poder que decidem por meio de votação as coisas que vai acontecer no clã. O bom desse tipo de administração é justamente o contraponto da administração monárquica, que é o quê? Não fica todo o poder na mão de uma pessoa só. Então eles vão se organizando e decidindo as coisas pro caminho do clã. É uma organização bem interessante, mas ela tem alguns problemas também. Qual é o lado ruim desse tipo de administração? É o quê? Conflito de interesse. Quando uns grupos não entram em acordo para decidir as coisas, acaba dando muita confusão. Eu quero decidir isso. Eu quero não, por que isso, por que aquilo? Então acaba não entrando em um acordo direto. E nesse tipo de administração eu trago 2 conselhos a vocês. O primeiro, nunca faça um grupo com a quantidade par de pessoas. Porque quando tá tendo um assunto, uma decisão muito acirrada, que digamos tenha quase votos iguais, um coitado lá sempre vai decidir ir para um lado ou para o outro. Então uma decisão nunca vai ficar igualitária. E o meu segundo conselho é nunca formar um grupo de menos de 3 pessoas e nunca formar um grupo de mais de 7 pessoas. E olha que 7 já é grande, porque senão fica muito bagunçado para decidir as coisas. É muita gente, é muita opinião diferente. Então é sempre bom ter um númerozinho ali ideal de pessoas que não seja muito. O grupo parlamentar é bom que tem diferentes olhares, porque não são as mesmas pessoas, não é só uma pessoa com um olhar só. Mas quando tem muita pessoa, é muito ponto de vista diferente. Aí depois vai ter gente se juntando para fazer coisa. Então, graças a esse conflito de interesse, eu aconselho no máximo 7 pessoas e no mínimo 3 pessoas. E o terceiro tipo de administração que eu vou falar aqui para vocês é a administração que junta justamente a monárquica com a parlamentar, que eu vou chamar aqui, entre aspas, de administração presidencial. Então como é que faria? Tem um grupo de pessoas como se fosse o estilo parlamentar, mas tem uma pessoa que tem mais poder de fala. Você pode fazer, por exemplo, cada pessoa do parlamento tem um voto só, mas essa pessoa que normalmente tem mais experiência, tem mais cabeça para lidar com os assuntos e com as pessoas, tem poder de voto, de 3 votos em vez de 1. Então ela tem mais decisão de fala, porque quando essa pessoa mais experiente tá lá no grupo, ela meio que controla para não deixar o grupo todinho em lado errado. Então
é um jeito bem interessante de se lidar com os assuntos, porque nunca vai ter um empate muito forte, e essa pessoa também pode ser trocada de tempos em tempos, como por exemplo, a cada semestre é um novo presidente, a cada 6 meses, a cada 1 ano, e assim por diante, nunca ficando sempre na mesma pessoa, porque na monárquica sempre vai ser a mesma pessoa até que ela decida passar o manto para outra pessoa. Então é esse tipo de administração que eu trago para vocês. Agora que você decidiu o tipo de administração do seu clã, nós vamos fazer uma divisão de tarefas, cargos menores que ajudam na organização completa do seu clã. Eu vou dar aqui algumas ideias de cargos, mas vocês podem escolher à vontade que tipo que vocês vão querer. Nós temos um grupo que cuida das regras da comunidade, ou seja, regras disciplinares, regras de convivência, regras de treino e tal. Organizaçãozinha básica que dá uma estrutura massa e um esqueleto bacana para o seu clã. Outro cargo importante é lidar com as redes sociais do clã. Nós também podemos chamar esse grupo de marketing do clã. As pessoas que não participam fisicamente vão ver através dessas redes sociais como é o seu clã. Pode atrair pessoas, pode atrair olhares, pode fazer a sua comunidade crescer. Então sempre é bom ter um grupo para lidar diretamente com isso. O nosso próximo cargo é para as pessoas que vão lidar com os equipamentos do clã. Normalmente esse grupo é lidado pelos ferreiros do clã, né? Eu também sou incluso nisso, né? Que eu gosto muito de lidar com equipamentos. Eles vão cuidar da durabilidade, fazer manutenção dos equipamentos, fazer novos equipamentos, quem sabe pegar alguma encomenda que o clã tenha para fazer equipamentos para outros clãs ou pessoas. Então é sempre bom ter um grupo específico para cuidar da manutenção e criação de novos equipamentos do clã. E esse último cargo que eu trago para vocês é o cargo do caixa, a tesouraria do clã. Isso de certa forma para alguns pode ser polêmico. Ah, eu vou estar pagando para praticar. Mas gente, manutenção de equipamento e criação de equipamento infelizmente não é de graça. Você fazer um torneio bonitinho que convide outros clãs também não é de graça. Então é sempre bom você ter também esse tipo de cargo. E é isso, eu vou trazer esses cargos, mas se você tiver outras ideias de cargo, podem usar no seu clã à vontade. Inclusive, deixa aqui nos comentários para complementar caso você tenha outras ideias para administração nessa parte de cargos. Agora eu trago para vocês uma das coisas que é mais legal e divertida no clã: o sistema de ranqueamento. O sistema de ranqueamento do clã, para mim, é um dos fatores que mais impulsiona alguém a continuar praticando naquele clã. E é muito legal ter esse tipo de sistema no clã, porque imagina só, você praticando só de play já é legal, mas imagina só você praticar e fazer certas atividades que lhe deem pontos para você subir a sua classificação dentro do clã. E isso é muito divertido. Eu lembro que no meu clã passado tinha esse sistema e depois ele foi tirado. Quando tinha, dava muito mais valor à parte que passa. Por exemplo, quando acabava o treino, a galera ficava fazendo X1 até a gente guardar os equipamentos. Ficava direto batalhando, justamente para conseguir ponto para subir a classificação. E eu sou tão asilado nisso, por isso que eu também tô aconselhando, mas eu era muito asilado. Eu cheguei a ficar em segundo lugar da classificação de ranks. Eu só perdi pro nosso líder porque ele tinha 10 mil pontos e eu tinha só 8 mil. Só 8 mil, né, também. Tipo, tinha mais de 20, 30 pessoas participando do clã, 40, acho que umas 50 pessoas até. Enfim, era muito legal ficar ver você subindo na classificação acima de tal e tal, subindo. Eu consegui ficar... É muito bacana, vocês podem ver até pela minha empolgação de falar, é muito divertido. Agora nós vamos lidar com o manual de regras do clã. E nesse manual você coloca coisas como pontuar o adversário, como receber pontuação, o tamanho básico de arena, o tamanho dos equipamentos. Ah, espada média tem até 80 centímetros totais, desde a ponta da espada até o pomo. E assim por diante, são regras legais de você ter anotado para mostrar tanto a visitantes, para explicar, quanto para você lembrar em momentos que você não lembra. Você pode deixar isso só em PDF ou você pode imprimir, fica à vontade, mas é sempre legal ter um manualzinho para você ali ter consultas rápidas. Como por exemplo, o manual dos Leões de Batalha é fortemente inspirado no manual do Odisseia, né, que é a maior competição do Nordeste e tal, que eu já falei várias vezes aqui, e por causa disso tem uma certa base de igualdade com os outros clãs. Porque é claro, você tá praticando só de play, você quer se igualar aos outros clãs para quando vocês entrem em combate, um não tenha vantagem sobre o outro ou desvantagem, ou seja, regras padronizadas ajudam muito a evitar esse tipo de coisa. E é claro, como último ponto de vídeo que eu vou trazer aqui é a organização dos treinos. Você vai chegar e você vai decidir onde vamos treinar, com quem vamos treinar, qual horário vamos treinar e assim por diante. E outra coisa, sempre que você usar locais públicos para treino, por exemplo, praças, locais de faculdade, peça autorização para as pessoas que comandam aquele lugar. Porque quando você tem esse tipo de autorização, você tem um sentimento muito mais de oficial. E quando você tem pouca gente, tipo assim, umas 5, 6 pessoas, tudo bem,
não é tão assim. Mas é sempre legal ter esse tipo de autorização, porque quando o clã cresce, fica muita gente, aí vai que o pessoal diz que tá acontecendo alguma coisa na praça, aí você, não, a gente tem autorização em tudo. Ah, você tem aquele coisa no local público, mas não, mas a gente tem autorização pra estar aqui. Então é sempre bom pra ajudar até na organização do clã e tornar uma coisa mais confiável. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nós trazemos aqui várias coisas para deixar um esqueleto bem sólido, mas é claro, se você tiver mais ideias de administração, deixa aqui nos comentários pra gente trocar ideia, porque é sempre bom ver outros olhares, outros tipos de administração que eu posso não ter pensado e já estão em vigor em outros clãs e estão dando certo. Então você vem compartilhar comigo o seu conhecimento e assim a gente vai crescendo junto, valeu? Eu espero que tenham gostado e o tema, um spoilerzinho do nosso próximo tema de criação de clãs é sobre a didática de treino. Eu sou Bruce Verostar e esse é o Forja de Batalha.